Então, hoje, nós, em princípio da administração, nós vamos ver as contribuições das organizações para a sociedade. Faço uma pergunta para vocês aqui antes de começar. Na cidade, tem alguma instituição que faz algum tipo de trabalho comunitário? Que ajuda a sociedade de alguma forma, que faça um trabalho que ajude pessoas carentes. Ok, então tá. A gente vai falar um pouquinho sobre esses impactos na sociedade, mas no início agora é uma visão geral, tá? Tanto econômica, social e ambiental. Mas a gente vai focar também sobre isso. Daí talvez vocês ali no decorrer da nossa conversa, vocês reconheçam alguma instituição na sociedade, né? Ou até mesmo próximo ali de reserva, que façam trabalho com pessoas carentes, tá? Com pessoas assim que não têm lar, que não têm, de repente, o que comer em casa, né? Muito, muito, muito mais. Então, analisar as contribuições econômicas, sociais e ambientais das organizações, daí pensando aqui na avaliação como essas dimensões impactam a sociedade e também sugerindo práticas que promovam um impacto positivo. Aqui, podemos trazer essa dimensão do auxílio, né, que algumas empresas fazem com essas instituições, ou elas reservam parte do recurso, ou até mesmo do imposto de renda, para essas instituições carentes. Então, a gente pode também comentar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro vocês vão conseguir imaginar aí um mundo sem organização. Será que a gente consegue? A gente não vai conseguir, né? Ter essa visão sem uma organização, tanto na empresa como na nossa própria casa. A gente precisa ter uma organização, certo? Então, o mundo sem organização, ele seria extremamente desafiador. E também teria uma desestrutura completa na sociedade. Então, as necessidades básicas, como alimentação, saúde, educação, segurança, transporte, como a gente viu em outras aulas, seriam muito mais difíceis de atender. Então, pois não haveria um coordenador ou uma coordenação coletiva, né, para produzir bens, oferecer serviços ou até mesmo solucionar problemas em grande escala. Por isso que eu falei das ONGs ou de organizações que ajudam pessoas com muita dificuldade. Não só dificuldade para se alimentar, talvez até uma dificuldade para se estar no meio social, né, ali um setor que trabalhe nessa linha da psicologia também. Então, nós temos como parâmetro algumas empresas grandes aqui da região da capital, no caso de Curitiba, que fazem esse tipo de trabalho. Então, elas destinam parte do orçamento em algumas escalas ali de valores para atender essa demanda, tá, da população, da sociedade. Então, até agora, vimos que as organizações elas funcionam internamente, organizando cada pessoa num setor, cada um com sua função. E hoje nós vamos olhar para fora, então entender como que elas impactam na sociedade e que estão inseridas. Então, por exemplo, que vocês estavam falando lá das madeireiras que nós temos aí em reserva. Então, essas madeireiras, elas podem auxiliar a comunidade em várias situações, né? Não sei ali se deu algum tipo de problema ambiental
na cidade em que as madeireiras conseguiram auxiliar ou ajudar de alguma forma. Em algumas cidades aqui do Paraná, eles tiveram temporais, tiveram problemas de casas que foram devastadas, né, ali regiões devastadas pelas questões ambientais. Eu não sei se Reserva chegou a passar por isso, né, se teve esse tipo de situação. E se a comunidade, de alguma forma, se mobilizou para que não acontecesse, né, uma tragédia maior ainda, que essas pessoas iam ficar sem ter um lugar para morar ou um local para se alimentar. Não sei como é que foi aí, como que aconteceu, né? A gente tem um histórico no Paraná com vários temporais, vários problemas de alagamento e coisas assim relacionadas ao ambiente. Mas as organizações, elas podem destinar um valor para isso. Uhum. Uma comunidade chamada Imbu, no interior, deu de um tornado que acabou recebendo casas e não fizeram nada. Teve casos de situação total dentro da casa. Sim, Então, as empresas de grande porte ou até de médio porte, se tiverem condições, é bom que elas ajudam, né? As organizações, elas podem ter um papel central na sociedade, elas podem influenciar diferentes dimensões da vida humana, não só econômica, né, ou ambiental, ela pode também nessa parte social. E isso é interessante a gente saber, como técnico em administração, que as empresas podem exercer essa função também. Bem, as contribuições econômicas. As organizações são motores da economia, então elas geram emprego, e também promovem o crescimento econômico em diversas esferas. Essa parte econômica aqui, envolvendo, pensando aqui numa empresa que a gente até conversou em alguns dias atrás, por exemplo, as panificadoras, né, ou até mesmo as lojas de conveniência que tem próximo ao bairro. Elas podem promover um crescimento econômico no bairro, ou naquele local onde elas estão. Então, é uma contribuição e é um motor de economia para o município, para a cidade. Então, é interessante vocês saberem conhecer isso também. Então, geração de empregos e renda. Então, essas pequenas, médias e grandes empresas podem promover. As organizações, elas podem oferecer oportunidades de trabalho para milhões de pessoas, a gente sabe, né? Possibilitando que elas sustentem suas famílias e também movimenta a economia local, não só daquele município, mas pode ser até ali próximo, né? Pensando aqui no município de Ponta Grossa, ali próximo. Movimentação da economia local, regional e global. Também pode acontecer, então cada organização, cada empresa, desde pequena padaria lá do bairro, que nós comentamos, até uma multinacional, que nós temos aqui na região da capital, ela contribui para a circulação de dinheiro e também para o fortalecimento dos mercados ou das empresas que dependem dessas outras empresas, né, que são filiais ou até mesmo precisam do material do produto. As contribuições sociais, pessoal. As contribuições, elas não apenas impactam a economia, mas também desempenham um papel importante no bem-estar da sociedade, que é o que eu comentei com vocês. Nós temos aqui na capital várias ONGs, várias instituições que fazem um trabalho social bem interessante, bem legal. É interessante até vocês procurarem pela internet e ver o que essas instituições fazem. Tá? O que elas promovem? Até mesmo ONGs que abrigam animais que estão na rua, também eles fazem esse tipo de trabalho, ou ONGs que abrigam menores abandonados, né, que também acabam indo para esses locais de abrigo. Então, a gente sabe que existe uma contribuição social bem importante e que muitas pessoas dependem desses locais, tá? Dessas ONGs. Então, a oferta de bens e serviços essenciais, as organizações, elas garantem que a população tenha acesso à produção e serviço, que atendem às necessidades básicas, e daí, nessa ONG, como eu comentei,
pode ser que ela tenha alimentação para essas pessoas, ou, como eu falei, dos dois tipos, né? Tanto como para pessoas como para animais, alimentação, educação, no caso, para as jovens ou crianças, saúde também, de repente, alguma que se dedique a manter ali uma organização voltada na área médica, né, que ajude, ou até mesmo aqueles postos de saúde próximos, que é mantido pelo próprio município, pelo Estado, mas que ajuda também para a sociedade, né, contribui para a sociedade. Também temos as promoções de inovação e de qualidade de vida. Elas, muitas vezes, elas organizam a partir de investimentos, de pesquisa, desenvolvimento, elas criam soluções inovadoras e elas podem também melhorar o cotidiano das pessoas. Então, temos várias frentes para essas organizações, cada uma, né, tentando atender uma parte da sociedade ou uma situação importante da sociedade. As contribuições ambientais estão no contexto atual, as organizações também são responsáveis por cuidar o meio ambiente e operar, né, de maneira sustentável. Então, no caso, as madeireiras que vocês comentaram em uma das aulas, existe ali a extração, né, da madeira. Eu não sei se é feita no local, se o processo todo acontece aí. Se alguém puder comentar um pouquinho como que funcionam as madeireiras de reserva, quem poderia falar um pouquinho? Hein, pessoal? Quem pode... Essa tem plantação de árvores aí para fazer a extração? Que tipo de árvores que tem? Tá. Então é mais voltada para a área de construção. Essas madeireiras, elas fornecem para construtoras ou elas fazem exportação? Importação, na verdade, né? Isso. Uhum. Isso mesmo. Aham, entendi. Ok. Beleza, então, no caso da questão ambiental, nós temos a preservação ambiental e o uso sustentável desses recursos que vocês comentaram ali. Então, no caso da preservação ambiental, nós temos algumas organizações, elas que se preocupam em minimizar os impactos ambientais de suas operações. No caso ali na extração, né, no caso da madeira, o corte dessa árvore, né, que passa a depois a revender a madeira para a construção ou para outra finalidade ali, adotando práticas como reciclagem e redução de desperdício também. Provavelmente eles devem fazer praticamente com tudo o que sobra, né, da madeira, eles devem destinar para várias situações, ou até mesmo para outras empresas, acredito eu. Então, as empresas aí comprometidas. Uhum. Ah, legal. Que bom, olha aí, ó. Se ajudam de certa forma, né? Que bom, que bom. E o pó, eles não fazem nada com o pó da madeira? Não fazem aqueles aglomerados, os móveis de aglomerado? Então,
Sim. Aham. Ah, que bom. É bem sustentável, então, bem sustentável. Sim, sim, que bom. Então, empresas, elas são ali, no caso, comprometidas com a sustentabilidade, a gente percebe, né? Eles buscam equilibrar suas atividades com o uso consciente de recursos naturais, então garantindo que eles estejam disponíveis para as futuras gerações. Então, na verdade, o que está acontecendo aí é pensando também no futuro, né? Não deixar nada ali na hora de extrair a madeira, é aproveitar tudo, todo ele e não deixar nada para não, até mesmo para não estragar o produto, né? Ok. Então, as organizações, elas vão além do seu papel econômico, elas são responsáveis por influenciar a sociedade de forma ampla, promovendo o bem-estar social e também cuidando do planeta. Para nós, como futuros administradores, cabe refletir sobre como maximizar essas contribuições para que nossas organizações gerem impacto positivo e também duradouro. Então, todo esse trabalho que está sendo feito em reserva com essas madeiras, né, a gente tem que pensar aí no futuro. Fazer o plantio de novas árvores, no caso, e claro que vão demorar anos, né, mas tem que ter sempre essa reposição da matéria-prima. E essa reposição aí demora, né, demora muito. Então, o que fazer? Aí entram aqueles outros materiais que vão substituir exatamente a madeira, né, ou vão minimizar essa venda, essa produção da madeira em excesso. Então, vai ter que ter um equilíbrio, vai chegar num ponto, né, que nós vamos ter um equilíbrio maior ainda. Eu vou deixar aqui uma atividade para vocês, tá? Para vocês pesquisarem uma organização que vocês admiram ali, pode ser até mesmo das próprias madeireiras que vocês falaram, e também escrever um breve texto ali, pode ser de no máximo uma página, explicando como que ela contribui para a sociedade e o que a torna ela especial. Então, vocês já sabem que essas madeireiras de reserva são importantes para o município. Então, a que ponto que se percebe essa contribuição? E para o futuro, o que fica? Né? O que vai acontecer? Qual é a validade ou o tempo de vida dessas madeireiras? Porque a produção de madeira, ela precisa ter a planta, né? Ela precisa ter o meio ali propício para isso. Então, tem que pensar bem o que pode acontecer. Então, vocês vão organizar um texto breve sobre essa empresa, no caso, vocês escolham. Tem quantas madeireiras, mais ou menos, Simone, na... eu acho que umas 8 que eu conheço. Aí tem bastante, e muito mesmo. Tem uma que é renomada, chama-se Baixal, que é a maior que tem 50 anos de... Ou mais. O avô, o pai, agora os filhos e os netos estão cuidando. Sim. Ah, então a família está indo de encontro, né? É que bom que não saíram do ramo, né? Porque acontece muito, principalmente com o agricultor. Ele acaba, a pessoa acaba saindo do interior e quer ir para a cidade, e daí não encontra trabalho, e daí tem todo aquele ciclo que a gente até vai ver depois, produtivo ou improdutivo, né? Ok. Essa atividade aqui eu coloquei como atividade para casa, porque nós vamos ter uma outra atividade aqui na sequência, tá? Então, essa aqui eu coloquei como atividade para casa mesmo. Então, eles podem fazer, até para dissertar, escrever um pouquinho mais sobre essas... Olha só, são 8 empresas, que interessante. E nem imaginava que tinham tantas assim. Então, o resuminho aqui, antes da gente começar a falar sobre a atividade, tá, pessoal? Então, as organizações, elas desempenham um papel fundamental na sociedade,
contribuindo para a economia, o bem-estar social, que a gente falou, e a sustentabilidade ambiental. Seu impacto vai além do lucro, daí abrangendo inovação, geração de empregos e preservação ambiental. Então, esse é o fechamento aqui dessa parte da aula, tá? Eu vou passar para vocês agora a tarefa que a gente vai fazer na aula. Deixa eu abrir aqui. Vocês vão entrar em princípios de administração, claro, quem conseguir aí. Se não, dá para entrar com o computador aí na tela mesmo de vocês, ó. Eu vou projetar a atividade, que está aqui postada, que é da aula 11, essa que eu estou falando com vocês. Eu vou deixar ela aqui na tela. Daí a gente vai fazer, são 2 questões de marcar, e depois uma atividade que não é de marcar, que é de... Deixa eu abrir um pouco mais aqui. Ó, primeira questão aqui, segunda questão, e a terceira é para organizar o mapa mental no caderno, sobre essa aula, tá? Mas aí depois a gente volta ali para a aula. Vamos tentar lembrar aqui, então, qual das alternativas abaixo melhor representa uma contribuição econômica das organizações? Deixa eu ampliar um pouco mais. Vocês estão conseguindo ver a pergunta? Tá bom assim na tela, pessoal? Dá para ver a pergunta? Vou deixar aqui, então, para vocês fazerem essa, marcar a alternativa, depois eu mostro as outras, tá? Eu vou dar um tempo para você anotar aí no caderno. Tá, vou fazer mais agora a outra, ó. Segunda. Vou deixar a segunda e a terceira aqui, para vocês já pensarem na terceira. Dá para ser em forma de cartaz, se vocês quiserem apresentar em forma de cartaz, tá? Eu volto lá para a aula, vou deixando nas telas, daí vocês podem ir fazendo o cartaz. Deu, pessoal? Conseguiram fazer a 1 e a 2? Deixa eu mostrar aqui para vocês, então, a justificativa das alternativas. Daí vocês vão me dizer se acertaram ou não, tá bom? Vamos lá, então. Primeira questão, ela era assim. Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Acho que eu não vou conseguir ampliar aqui, mas... A primeira questão era: qual das alternativas abaixo melhor representa uma contribuição econômica das organizações? Daí a primeira questão é a alternativa C. Acertaram? Tá. É movimentar a economia local e global por meio de geração de empregos. Então, a justificativa... movimentar a economia local e global por meio da geração de empregos, pois as organizações contribuem economicamente ao gerar renda, promover o consumo, impulsionar desenvolvimento regional e nacional. Além disso, suas atividades criam um ciclo produtivo que fortalece o mercado e também estimula investimentos. A 2 é a letra D. Acertaram? D de dado. Ó, a alternativa D é adotar práticas de economia circular para reutilizar recursos. Lembra que eu falei da madeira? O que dá para fazer a madeira? Vocês me falaram que, inclusive, até
Aquele pó da madeira dá para fazer o compensado, né? Toda ela dá para ser reaproveitada. Então, pois a economia circular ela busca reduzir o desperdício e reaproveitar materiais, promovendo uma produção mais sustentável. Essa é uma das principais formas, então, de contribuição ambiental, então, das organizações. Elas podem aproveitar aí o crescimento econômico e também a questão da responsabilidade ecológica, né, que a gente sempre pensa. Voltando lá naquela questão, gente, tem mais uma. Deixa eu voltar aqui. Organize um mapa mental dos principais tópicos da aula 11 de princípios da administração. Eu vou abrir a aula 11, de novo aqui. Eu vou voltar aqui as telas, daí vocês vão poder montar aí um mapa mental. Deixa eu voltar aqui. Olha lá como que a gente começou a aula. Falando da organização, que é importante. Depois, nós fomos para as necessidades básicas, como alimentação, saúde, educação, segurança, transporte. Então, na sequência, fomos aqui para olhar um pouquinho mais para fora da empresa, não somente para dentro da empresa. Vendo aí as contribuições econômicas, ó, eu vou deixar essa aí na tela. Depois eu passo para social e depois para ambiental. Então, aí dá para montar um mapa mental aí bem legal. Esse poderia ser até um dos eixos do mapa. Ó. Como tópico, depois vocês montam um mapa. Eu vou deixando ali e vou passando. Daí vocês vão sinalizando, olha, passa para outra tela, passa para outra tela. Daí eu vou passando e vocês vão se organizando. Ok? Posso passar para outra tela? Deu lá, vou para a próxima tela, então. Agora é as contribuições sociais. Vamos ver mais em detalhes as contribuições sociais. Então, a oferta de bens e serviços e a promoção da inovação e qualidade de vida. Também dá para colocar no mapa mental. Deu lá? Agora, contribuições ambientais. Então, nas contribuições ambientais, nós temos a preservação ambiental e também o uso sustentável de recursos. Também dá para colocar no mapa mental. Na sequência, então, nós falamos sobre as organizações, daí tinha já a atividade de casa, pessoal. Certo? Ok. Conseguiram montar alguma coisa? Ok, tá. Tira uma fotinho para nós, Simone, então, do caderno, por favor. Nós vamos agora para a nossa aula 12, falando sobre o ciclo básico da administração. Pessoal, quem está sentado ali nos grupos, tentem vir mais próximo da tela aqui, que a atividade que a gente vai fazer agora, ela envolve grupos. Então, para vocês saberem o que tem que fazer no grupo, tá? Tentem se organizar aqui mais próximo, para a gente poder conversar com os grupos. Vamos lá? Então, para o objetivo da aula... Então, compreender os conceitos de ciclo básico da administração. Esse ciclo básico aqui é imaginar uma sequência de atividades. Nós vamos começar a pensar numa organização de um grande evento na cidade. Tá? Pensem ali que vocês, em reserva, vão ter que organizar uma festa cultural com show, barracas de comida e exposições artísticas. Eu até perguntei para a Simone quando que é a festa junina de vocês. Soraya, parece que vai ser na quinta-feira. Eu ouvi eles falarem que aqui vão mudar. Vai ser dia 9? Eu te aviso depois. Tá.
Então, aqui daria para utilizar o tema de festa junina, se vocês quisessem. Até por isso que eu até perguntei para a Simone, ó. Imagine que você foi convidado para organizar um grande evento na sua cidade. Pense em uma festa junina que envolva toda a cidade. Então, um festival cultural, de repente, com shows, barracas de comida, exposições artísticas, de repente até várias barraquinhas vendendo produtos de São João ali. O que daria para fazer nesse evento? Ó, o evento ele está marcado para daqui 3 meses. Mesmo assim, pense, pode ser uma festa junina, ou, de repente, um outro tipo de evento que vocês queiram fazer, promover na cidade. Mas é a cidade toda, tá, pessoal? Pensem que reserva num contexto grande. E você tem a responsabilidade de fazer com que tudo aconteça aí, tudo aconteça perfeitamente, tá? Então, vamos supor que vocês foram convidados como futuros técnicos em administração para organizar essa festa. E essa festa, esse evento, vai envolver um período grande de 3 meses de organização. Só que essa organização vai ser colocada agora no papel de uma forma mais breve, né? Mais sucinta, mais resumida, com uma ideia aí de um show, tá? Começando com show, barracas, comida, exposição. Ok? Podemos fazer, então? Os grupos estão preparados para fazer? Então, vamos lá. Ó. Isso, pode ser a promoção, pode ser a festa junina, se vocês quiserem. Não precisa ser um show. Daí, o que vocês vão pensar? Pense ali, no entanto, começa com as seguintes situações. Como escolher o local ideal? Então, se vocês vão fazer como festa junina, vai ser o colégio. Então, aí vocês já sabem o lugar. Se for um outro tipo de evento, tem que pensar em um local em reserva que possa ser feito esse show, essas organizações, o evento todo. Então, quem que vocês vão contratar para os shows e exposições? Como vocês vão divulgar o evento para atrair o público? E, olha, tem 3 meses para divulgar. Vamos pensar assim, se vocês organizarem hoje, tem 3 meses, mas como que vai ser feita a divulgação? E se algo der errado no dia do evento, como que você vai corrigir isso a tempo? Então, tem que prever também o que pode acontecer. Vamos supor, choveu um monte aquele dia, teve que ser adiado um show para o próximo dia. Ou, onde que vai ser? Tem que ser um ambiente coberto. De repente, um ginásio de esportes de algum outro colégio, ou até mesmo do próprio colégio de vocês. Se ele é coberto, a quadra é coberta? Não sei se é coberta a quadra. Então, dá para fazer aí no colégio também, pensando numa festa junina. Ok? É um pouquinho complicado, talvez não seja, se vocês escolherem bem o evento, o que fazer, tá? Então, existe uma maneira estruturada de organizar qualquer atividade, desde um evento até a gestão de uma empresa. Aqui, no caso, vai ser um evento. Então, eu gostaria que vocês pensassem nisso primeiro, tá bom? Isso é ciclo básico da administração. São 4 etapas. Vocês vão planejar, vocês vão organizar, depois vocês vão dirigir e depois vocês vão controlar esse ambiente. Tá? Então, qualquer projeto, organização, ela envolve essas 4 etapas. Então, esse evento que a gente está propondo ali é pensando também nessas 4 etapas. Eu vou voltar ali para vocês pensarem no que fazer. Tá? Então, aqui, os locais. Se quiser, eu volto aqui nessa tela. Vou dar um tempo aí para vocês pensarem. Tá? Quantos minutos aí, Simone? Oi? Quantos minutos você acha que precisa para organizar? 5 minutinhos para pensar. Tá, então eu vou... Tá bom. Oi, pessoal, conseguiram fazer?
Tá. Tem espaço, tem cobertura. Quem contratar para o show de exposições, os Jorge Mateus e Luan Santana. Pois além de serem conhecidos, são renomados e são atrativos, né? Sim, sim, sim. A atividade deles também. Pessoal, como divulgar o evento para atrair o público nas redes sociais, nas rádios, né? Local e vizinhas, e boca a boca. Se algo der errado, como corrigir? Tem que manter a calma. Por exemplo, uma chuva ou o cancelamento dos cantores, né? Tem que renegociar com os fornecedores e patrocinadores e ser transparente com o público. Legal, muito bom. Então, na verdade, vocês iriam promover um show, então, com esses grupos aí, certo? E exposições, o que vocês pensaram em expor? Daí tem no caso, como vai ter aqui dia 9, 10 e 11. Aqui vai ter a festa do agricultor agora, 10, 11 e 12. Tá. A exposição o quê? Tratores, animais, produtos, né? As vendas, tem competições de cortar lenha, Aham. levantar peso, como se fossem as brincadeiras que tem nos eventos. Aham, entendi. Tem artesanato local também, Simone? Tem. Que tipo de artesanato que é vendido? Tudo que você pode imaginar que o povo produz. Pintura, roupas que são produzidas. São várias coisas. Aham. A cidade tem feirinha? Feirinha de artesanato, domingo na praça? Na primeira sexta-feira do mês, tem a Feira da Lua. Então, é na Praça da Família que tem aqui. Ah, Aí tem o pessoal que vende seus produtos e expõe lá. Vende de tudo. entendi. Aham. Artesanal, o pessoal da agricultura vende com mel, queijo, alimentos, assim, sabe? Entendi. Toda primeira sexta-feira do mês. Aham, tá bom. Ok, muito bom. Já temos um show, um evento programado, então. Certo? Então, como eu comentei ali com vocês, as etapas, elas têm o planejamento, que foi o que vocês apresentaram aí, a organização, né, do evento. Agora, dirigir e controlar teria que ser no momento, né, no momento do evento. Então, aqui para nós já não vai dar para pensar, porque não aconteceu o evento, né? Não tem como fazer esse evento assim. Só planejar e organizar. Então, mas a gente sabe que existem ainda o dirigir e o controlar, que vai depender, então, da equipe para que aconteça isso. Muito bom. Então, aqui vocês já deram uma ideia, tá? Fizeram os passos ali da atividade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse ciclo básico da administração. Então, ele é um conceito fundamental da gestão de organizações. Ele representa as etapas essenciais, são aquelas 4 ali do administrador, né, que deve seguir para garantir a eficácia e eficiência do processo organizacional. Essas etapas não precisa ser apenas para um evento, tá? Pode ser até para um serviço ou uma promoção interna da empresa. Voltando aqui, então, o planejar, o organizar, direção e o controle, também conhecido como PODC. O P é o de planejar, né, a inicial. O organizar, o D ali é o nosso dirigir e o C é o controlar.
Então, é um ciclo, por isso que é chamado de ciclo, tá? Composto por essas 4 funções principais. Então, ele vai girar em torno disso. A hora de controlar, daí você quer planejar outro evento. Então, em cima do que você já fez, o evento que você já fez. E assim a empresa faz também. Então, ela fez um evento, ela organizou uma atividade, ou ela fez um produto. Então, a partir daquilo, do que já foi feito, eles já vão planejar um novo produto ou um novo evento. Então, o planejar é o quê? O planejar é uma primeira etapa do ciclo e consiste em definir objetivos, estratégias e ações para alcançar os resultados desejados. Aqui, uma visão mais ampla e uma visão empresarial, tá, pessoal? Não só daquele evento que vocês pensaram ali, ela é bem mais complexa. Então, ela envolve a análise do ambiente interno e também do ambiente externo da empresa, a identificação de oportunidades e também de ameaças em relação ao que vai ser proposto, e a definição de metas claras e também pensando na forma realista da situação. Então, o planejamento é crucial para orientar todas as outras etapas do ciclo. É ela que vai dirigir, né, vai ser a primeira etapa que vai dar introdução às demais. Então, exemplo, estabelecer metas e objetivos, também desenvolver planos estratégicos táticos e operacionais e a realizar aí o SWOT, que é a força, fraqueza, oportunidades e ameaças, tá? Falando ainda da definição dos objetivos e traçar estratégias para alcançá-los, o porquê que isso é importante. Sem planejamento não há aí clareza sobre o que a gente quer, sobre a organização, o que ela busca realizar. Por exemplo, uma empresa de eventos, ela vai fazer um planejamento, um lançamento de um festival, ela precisa iniciar com um planejamento na empresa internamente e externamente, pensando nos 2 focos. Então, resumindo, é isso. Agora, a organização já é a nossa segunda etapa, é uma etapa em que os recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos são estruturados e alocados de uma forma eficiente para implementar o planejamento. Então, é uma segunda etapa, pensando no que foi planejado. Então, ela envolve a criação de uma estrutura organizacional, a definição de funções e responsabilidades e também a coordenação de esforços para alcançar esses objetivos. Então, essa segunda etapa, ela é mais demorada, porque vai depender das pessoas, vai depender do financeiro, vai depender dos materiais que você tem disponível, ou até mesmo da questão tecnológica para desenvolver tudo isso. Então, designar tarefas e responsabilidades seriam atividades aqui citadas na organização, criar organogramas pensando no fluxo de trabalho, de repente definir para cada um o que cada um vai fazer, alocar recursos de acordo com as necessidades, então os valores aí destinados para determinadas situações que serão necessárias, ou até mesmo, né, como que vai ser feito isso. No caso, a organização também, dependendo da parte humana, né, das pessoas, dos materiais, do financeiro, e também na execução desse planejamento. Então, garantir que as pessoas e os recursos certos sejam alocados nas atividades corretas. Por exemplo, definir quem será responsável pela logística, quem será responsável pela venda, quem será responsável pelo marketing no festival, no caso, ou no evento, né, na festa. Já a direção é aquele que vai liderar, é aquele que vai administrar, que vai guiar, vai motivar também os demais. E vai influenciar a equipe toda, no caso, ou as equipes, dependendo do que o evento que vai estar sendo proposto, tá? As tarefas, como que foi planejado e se está sendo executado, quem vai dirigir é esse diretor, né, esse líder. Ele envolve comunicação, ele precisa ser comunicativo, ele tem que saber tomar decisões, é uma forma também de organizar, né, naquele ambiente, naquele local. Pensar também na resolução dos conflitos que podem surgir,
incentivar, fazer o engajamento entre as pessoas que estão ali, os trabalhadores, os colaboradores. Então, quem for o líder, quem for dirigir esse evento, precisa estar bem preparado. Então, liderar e motivar equipes, comunicar objetivos e expectativas e também tomar decisões e resolver problemas. Esses são os desafios, na verdade, de quem vai fazer a direção, quem vai liderar. Então, o que é um líder? Liderar e motivar as pessoas, né, para colocar o planejamento em prática. Também pessoas engajadas e bem lideradas são essenciais, pensando que vocês terão que resolver, né, e chegar a um objetivo, resolver situações e chegar ao objetivo desejado. Um exemplo, um líder incentivando a equipe de marketing para promover o evento e criar também as campanhas que não depende somente de uma pessoa para montar essa campanha, pode ser uma equipe para montar o marketing, né? Pensando nisso, podem ser vários. Então, ele precisa estar bem preparado para fazer essa campanha, essa divulgação, né? Que vocês até colocaram que é necessário ter uma divulgação prévia, pode ser até um boca a boca, como vocês falaram. O controle, que seria a etapa final ali, o desempenho é monitorado, é avaliado, então vai ter aquele grau de satisfação entre as pessoas que foram no evento, se eles gostaram ou não gostaram do evento, né? Pensando na comparação entre os resultados reais e o que vocês tinham planejado no início, é bom fazer sempre essa comparação. Identificar também os desvios e implementações de correção que foram necessários no momento, né, do evento ou ali no decorrer do final do evento. Então, quais foram situações que foram surgindo, né, e necessidades que foram ali sendo satisfeitas no andar. Exemplos de atividades, então, monitorar indicadores de desempenho, pode ser até com QR Code ali durante a festa, para que as pessoas possam avaliar tudo que está sendo exposto, ou até mesmo o show, se o show foi bom ou não foi. Realizar auditoria e avaliações, aqui daí não entraria, mas a avaliação até daria para ser feito. Implementar ações corretivas. Então, para os próximos eventos, o que daria para melhorar, aprimorar? Então, o que é o controle? É monitorar os resultados e garantir que as ações estão alinhadas com o planejamento. Então, por que é importante? Ele permite corrigir falhas e ajustar estratégias também. Exemplo, avaliar as vendas de ingressos e ajustar o planejamento de divulgação, se necessário. Então, olhe só, o preço estava muito caro, estava muito elevado, era muita gente na fila. Então, como que poderia amenizar essa quantidade de gente na fila? O que daria para fazer? Que planejamento daria para ser pensado em relação aos ingressos? Podem ser venda de ingressos virtualmente? Pode, né? Então, daí criar estratégias para que aconteça. Resumindo aqui a aula, compreendemos as 4 etapas do ciclo básico da administração. Então, destacando sua importância para a gestão eficiente de organizações, com exemplos práticos de aplicação em diferentes cenários. Ok? Então, percebemos ali que foi criado um cenário de show, de festa, e como que foi elaborado por vocês, né? No caso, como que ela se deu no desenrolar. Pessoal, gostaria de conversar um pouquinho aqui com vocês. Nós estamos fechando aí um ciclo, né? Vamos pensar assim, de uma atividade avaliativa de 2 pontos, uma outra que foi feita de 3 e uma prova de recuperação de 5. Tá? Nós tivemos aí 3 momentos de avaliação. Uma valendo 2, uma valendo 3 e uma valendo 5. Essa etapa, até eu vou passar depois a planilha para a Simone das recuperações, que já foram digitadas ali, e eu me preocupo muito com quais foram os resultados, tá? Muito preocupante.
Nós tivemos um trabalho de 2 com pouca participação, pouquíssima participação de pessoas para apresentar. Na verdade, apresentar mesmo aqui, acho que teve 1 ou 2 grupos que fez a apresentação. A postagem também, foram pouquíssimos que postaram lá. Eu percebo aqui na aula que eu não tenho aqui todo mundo na tela, olhando para cá, anotando, participando. E eu gostaria agora de conversar com cada um. Eu vou chamar aqui quem está em sala. Eu preciso fazer a avaliação final, tá? Fechar aqui esse ciclo de notas de 5 para a gente depois dar sequência, até mesmo na outra parte ali do trimestre, com mais a outra abordagem de 2, de 3 e de 5 pontos. Tá? Então, metade da pontuação ela já foi lançada. Então, na planilha que eu vou mandar para a Simone. Falta outra atividade ainda que vai envolver essas aulas que nós estamos tendo aqui. E se continuar assim, pessoal, infelizmente, nós não teremos um trimestre, não vamos fechar um trimestre com notas muito boas. Tá? Por quê? Porque essa nossa aula ela é online. E como ela é online, ela precisa que você participe, que você fique concentrado aqui na tela, que você venha para a aula pensando que o ambiente de colégio é para estudar. Tá? Para estudar. E eu vejo apenas algumas pessoas, sempre as mesmas, participando. Raramente uma outra participa aqui, tanto oralmente como lá na postagem. Tá? Então, eu vou chamar algumas pessoas, tá, Simone? Posso chamar? Daí você vai me dizendo se ele ou ela está presente na aula, tá? Adailson. Tá. Arthur. Cadê o Arthur aí, então? Arthur, aparece aqui pertinho da tela, faz favor. Tá. Isso, obrigada, Arthur. Como é que tá? Eu não estou conseguindo ver teu rosto. Vai um pouquinho mais para a tua esquerda. Isso, aí, valeu. Me conta aqui, como é que está a tua participação nas nossas aulas aqui online? Você está conseguindo prestar atenção nas aulas, anotar as coisas? Gente, eu preciso que vocês participem. Tá, Arthur? Arthur, vamos começar a participar mais? Ok? Posso contar contigo, então? Tá bom. O Arthur Rafael. Arthur, como é que está a tua participação em aula aqui, nas nossas disciplinas online? Ah, entendi. Está conseguindo entender a matéria, Arthur? Eu fico preocupada aqui, Arthur, eu estou longe de vocês, eu não consigo te ouvir daí. Então, participa mais, tá, Arthur? Combinado? Beleza, obrigada. Ashley. Oi, Ashley. Conta para nós como é que está a tua participação. Eu vejo você participar aqui na aula, mas eu não percebi muito envolvimento lá nas tuas provas. Você não está conseguindo estudar em casa?
Tá, mas você conseguiu a tua prova que você fez lá online? Você conseguiu estudar para fazer a prova? Mais ou menos? Você acha que está com pouco tempo para fazer, para estudar? É? Tenta organizar uns horários em casa para dar uma retomada lá. Vocês querem, eu posto mais coisa lá para vocês, tá? Mais exercício, se precisar. Mas já vai antecipando ali que você vai precisar dar uma estudadinha a mais, tá bom? E continua participando aqui. Estou gostando quando vocês começam a participar. Obrigada. Carlos Eduardo. É transferido, né? Para amanhã. Tá. Carlos Henrique. Daí, Carlos. Me conta como é que está a tua participação nas nossas aulas. Como que você está participando? Lembra que para você participar, você tem que participar dos grupos, fazer as atividades e fazer lá aquelas provas, tá? Aquelas provas que são online. Tem que fazer também. Fazer por fazer não é a questão. É fazer com qualidade, tá, Carlos? Sempre faça a leitura do material antes para fazer a atividade avaliativa. Tem que dar uma estudadinha antes, tá, Carlos? E participar mais aqui, porque eu estou vendo só as meninas participar. De vez em quando um menino participa, mas eu nunca vi você participando aqui comigo na tela. Tá? Vamos lá? Fazer força mais um pouquinho? Logo vocês estão de férias, tá bom? Beleza? Obrigada. O Christian. Olá, Christian, tudo bem? Como é que você está participando das nossas aulas, Christian? Não está conseguindo participar? O que está atrapalhando a tua participação? Eu preciso que você participe mais, tá, Christian? Eu tenho que ouvir a tua voz também, participar das atividades. Certo? Ok? Então tá bom. Ok, eu vou confiar que você vai participar, então. Cadê o Diego? Daí, Diego? Participando das aulas, Diego? Qual é a atividade que você mais participou? Qual que você lembra? Tem que participar mais, se envolver mais. Estou vendo só alguns meninos participarem, tá? Tem que participar mais das atividades. Você conseguiu fazer todas as provas? As provas das disciplinas online. Algumas atividades que foram lá postadas, eu percebi que você não tinha feito, tá? Então, é importante fazer todas elas sempre. As próximas que virão aí, todas elas precisam ser feitas, tem que estudar antes. Fazer um estudo em casa, dedica um tempo em casa para estudar. Tá bom? Beleza, obrigada, Diego. A Estela. Oi, Estela, tudo bem? Eu vejo você sempre nas aulas. Sempre eu vejo você aí. Às vezes eu vejo você escrevendo, participando.
Você é quietinha, eu percebo que você é quietinha e não gosta muito de participar oralmente. Mas quando você não quiser participar oralmente, você pode escrever para mim, tá? Lá no Classroom, vocês têm o meu e-mail, vocês podem mandar por e-mail as coisas também, perguntando quando tiver dúvida, tá? Quando você tiver alguma dúvida de conteúdo, me manda lá que eu respondo você, tá bom? E aqui mesmo, se você tiver dúvida, pode perguntar, tá? Participe sempre, tá bom? Fabrício Pontes. Fabrício, cadê a participação, Fabrício? Tá participando? Tá conseguindo fazer as atividades? Olha, qualquer dia eu vou em reserva e vou querer ver os cadernos de vocês. Vou pedir o caderno do Fabrício, para dar uma olhada. Pode ser, Fabrício? Então, tá bom. Tá, eu quero ver tua participação oral também, tá bom? Então tá, obrigada. Pode sentar. Gabriela Pereira. Não veio. Gabriel dos Santos. Olá, Gabriel. Daí conta para nós como está a tua participação. Eu vejo que você fez as atividades lá, tá? Você postou as atividades, algumas eu vi que você colocou. Mas, quando a gente posta alguma atividade, a gente tem que primeiro fazer a leitura dela, faz a leitura do enunciado, veja qual é a resposta que você vai fazer, vai colocar na questão da prova. Por exemplo, lá nas questões que vocês fizeram das disciplinas online. Então, leia com mais atenção, veja o material que está postado. Eu vejo que vocês não estão lendo o material, digo não só para você, Gabriel, eu digo para os outros também tem que ler o material, é importante ler o material. E não ficar somente com as nossas aulas aqui online, que às vezes a internet não está boa, às vezes a gente não consegue responder as perguntas de todos. Então, quando tiver dúvida, pode chegar aqui na tela e perguntar, tá bom? Tá bom, então tá. Gabriel Lima. Não? Tá. Gustavo. Tá. Henrique Gabriel. Tá. Simone, caso do horário agora, eu vou dar uma parada, parei na Isabela, tá? Depois eu continuo com a conversa aqui e nós vamos ter a disciplina seguinte, tá? Do dia. Mas daí lá na quarta aula, tá bom? Tá. Até mais, pessoal.